Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje vamos começar a falar da disciplina de Química. Vamos estar falando sobre as áreas dela, que nem eu fiz em Física. Também estou pensando em fazer isso para as outras matérias, para ficar no início de cada playlist. Então eu vou estar dando uma resumida de cada parte, de cada área mais importante, assim, da Química. A Química, ela parece um pouquinho mais difícil, ela é um pouquinho mais complexa, claro. Mas se você entender os princípios dela, você vai... como se fosse uma questão de interpretação, por assim dizer. Se você tiver os princípios da química, você vai conseguir raciocinar sozinho nas respostas. É só você entender o que ela está querendo falar, porque a maior parte da química, mesmo que não pareça, é teórica. Você tem que entender o que está acontecendo na questão para você poder falar. Então, é só você pegar a base do que você estiver estudando que você vai conseguir entender, tá bom? A química, ela é dividida em algumas partes não muito certinhas, umas mexem também com as outras. Então esses tópicos aqui não são tão corretos, porque eles podem interferir um no outro, mas ainda assim é uma denominação um pouco mais alta e que conseguiram fazer, englobando uma grande parte, pelo menos, das coisas. Bom, aqui a gente começa com a química teórica, que é, na minha opinião, é a parte maior e é a parte mais importante, porque a química teórica ela vai estar te mostrando os esquemas, não vai estar analisando, ela vai estar te mostrando formas de analisar alguma coisa, vai estar te fazendo pensar em como você vai fazer tal ato, tal experimento, ou vai descobrir uma propriedade de algo, algum esquema para sempre saber a propriedade desse mesmo material. Ela é bem trabalhosa e bem complexa, por assim dizer. A material, ela é mais usada na industrialização em laboratórios. Ela simplesmente tenta estudar a matéria a fundo, fisicamente. Não é só teórica como essa. Ela realmente vai envolver cálculos, vai envolver energia, vai envolver uma série de questões que são reais, físicas, concretas. Vai envolver, por exemplo, até mesmo objetos, análise de objetos mesmo, verdade, não só teóricas. A analítica, ela vai tentar analisar uma substância que você não sabe o que é. Por exemplo, a gente vai no solo de algum lugar, por exemplo, na Amazônia, o solo de alguma região amazônica. A gente pega ela, com essa parte da química analítica, a gente pode analisar e saber todas as propriedades daquele solo, todos os componentes, todos os elementos que tem nele. Tudo, com essa química a gente pode conseguir. Ela envolve vários e vários tipos de testes, como por exemplo esse aqui, até porque são alguns esquemas bem complicadinhos mesmo. Mas se você pegar a base deles, como eu disse, você vai sempre saber como se faz a fórmula. Imagina que você vai ter um fogão, se você aprender, e é só você saber o tempo de cada comida. É basicamente isso. Se você tiver o fogão, que vai ser o seu saber mesmo, a sua base, o resto é fácil, é só fazer. Agora a gente vem aqui para as outras que são um pouquinho estranhas, mas dá para entender. A química inorgânica, ela vai estar compreendendo a parte de elementos não orgânicos, é óbvio por causa do nome, Ela vai estar compreendendo as partes que a gente vai utilizar, sempre vão ser feitas pelo homem. Elas não são naturais, vai ser como, por exemplo, elementos sintéticos, vão ser fluidos que a gente cria, o próprio humano criou, Tudo isso que o próprio humano modifica vai estar na categoria de inorgânica. Agora aqui, na categoria de orgânica, a gente vai ter meio que o contrário disso. É o humano utilizando algum fator da natureza para poder modificar alguma coisa nossa. Por exemplo, as batatas dos restaurantes de fast food, elas são totalmente modificadas. Isso é um exemplo de química orgânica. Aquelas batatas, elas são totalmente modificadas desde a plantação. Até na semente dela é totalmente diferente, já para ela ter um resultado que eles querem. Isso é intimamente na matéria dela, posto, modificado justamente para isso acontecer. A química orgânica é isso, é basicamente isso. Vai ter também, por exemplo, óleos, vai envolver também lubrificante e muita coisa também. A bioquímica, ela é muito importante agora, hoje em dia, A gente está passando por uma época de pandemia, de Covid-19.
Então a bioquímica ela é a área que vai estar estudando a fabricação e desenvolvimento de novos remédios, de novas fórmulas medicinais. A bioquímica ela também vai explicar várias partes do nosso corpo, por exemplo, as nossas proteínas, o nosso DNA a fundo, vai estar explicando uma série de trocas de energia, trocas mesmo de até, por exemplo, por que uma glândula envia essa enzima para outro lugar, ela vai estar explicando a concentração e isso mais a fundo ainda. A bioquímica é muito importante para quem quer fazer medicina também. A organometálica é um dos menores campos, mas ela também é uma das classificações maiores. A organometálica ela vai estar falando aqui basicamente sobre pegar algum componente orgânico e simplesmente juntar ele com alguma coisa que tenha uma finalização metálica. Por exemplo, pegar uma molécula de algo e juntar em algo orgânico para poder formar algo mais útil para os próprios humanos. Que seria basicamente fazer algo sintético para o nosso uso. É um pouco diferente da inorgânica por causa do único fato de serem sempre metais que vão estar agindo nessa composição. Esses são todos os campos principais da química e eu espero que vocês tenham gostado. De novo, eu estou tentando fazer isso para poder fazer uma playlist bonitinha de tudo. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre todas as regras básicas da química. Não vou estar dando regras sobre cada um desses, vai ser da química em geral. E depois disso a gente já começa uma playlist já tentando iniciar desde o início da química até o final. Então, obrigado por assistir até aqui. Deixa o like se gostou e até a próxima.